Bom dia, hoje é terça-feira, 30 de maio e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até as 9 horas da manhã. No programa de hoje vamos falar sobre alergia. Atualmente, os médicos acreditam que 30% da população mundial tenha algum tipo de alergia, o que pode comprometer e muito a qualidade de vida de crianças e adultos. Para falar sobre este assunto, eu recebo na bancada o alergologista Pio Alves Ribeiro. Dr. Pio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, à disposição. E também a médica pediatra Maria Heloísa Torres Ventura. Doutora Heloísa, muito obrigada pela sua participação. Seja muito bom dia. Obrigada. E você que quer interagir com a gente, só precisa enviar seu vídeo ou a sua pergunta para o nosso WhatsApp. O telefone está aí na tela, é o 13 98877 9496. Para começar o nosso bate-papo, Dr. Pio, eu pergunto para o senhor. O que é alergia e todo mundo pode desenvolver uma reação alérgica? Muito bem. O termo alergia, ele foi criado por um médico alemão, o von Pirket, e etimologicamente significava reatividade alterada. Hoje, entretanto, a gente sabe que não é bem assim. A Organização Mundial de Saúde coloca alergia como sinônimo de hiperreatividade. Então, o alérgico é aquele indivíduo que tem reações exageradas ou inadequadas quando tem contato com fatores ou com substâncias que não fazem mal para os outros, mas para ele faz. Todo mundo pode manifestar uma reação alérgica, doutor? Qualquer pessoa pode, ao longo da vida, em qualquer faixa etária, se tornar alérgico, desde que ele tenha uma predisposição genética. Essa era a minha próxima pergunta. Qual é a relação entre predisposição genética e o meio ambiente em que o indivíduo vive? Bom, costuma-se muito dizer que a genética determina as coisas. A genética não determina, ela condiciona. Existem fatores epigenéticos que podem mudar uma genética para pior ou para melhor. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha na família asmático e ele fuma, o fator epigenético mudou para pior, aumenta a possibilidade, entende? Então, a alergia depende do aparelho acometido. Se for uma alergia respiratória, evidentemente é impossível você tratar alguém com alergia à poeira se ele convive no ambiente que tem ácaro, né? Então, o controle ambiental faz parte do tratamento e é tão importante quanto o medicamento. Doutora, especialistas apontam que 30% da população mundial seja alérgica e acredita que esse número vem crescendo a cada ano. As crianças também estão mais alérgicas? A gente vê nos últimos anos um aumento muito grande da alergia na infância, por várias coisas, né? Como o doutor falou, a genética é muito importante. Mas a gente vê a exposição cada vez mais precoce, né? A alergenos, a alimentação, né? O desmame, né? O aleitamento materno, ele é super protetor, ele diminui muito a chance de você ter um processo alérgico depois. E uma coisa que a gente vê muito hoje é que as crianças acabam ficando em ambientes fechados por muito tempo, que piora demais a alergia. A nossa infância mudou de padrão, né, doutora? Não, tem um trabalho que 90% do tempo de uma criança hoje é dentro de algum ambiente fechado. Então isso vai aumentar muito, né, o contato com poeira, né, como o Dr. Pio falou, a higiene ambiental é tão importante muitas vezes como um medicamento. Tem crianças que você controla simplesmente orientando mais ar livre, mais um ambiente arejado. Então, a gente vê um número cada vez maior de crianças alérgicas mesmo, infelizmente. Que cuidados os pais? A senhora colocou as questões dessa essa introspecção da criança dentro de ambientes fechados, a exposição a alimentos mais industrializados. Com certeza. Que cuidados os pais devem ter na infância, especificamente, para tentar evitar que essas reações se manifestem? Uma coisa que eu falo muito, como o Dr. Pio falou, genética não é destino, né? Então, a gente tem a predisposição genética.
Mas se aquela mãe tem asma, aquele pai tem rinite, o outro irmão tem uma história de dermatite, a gente sabe que aquela criança tem tudo para ser um alérgico. Essa criança precisa no mínimo de 6 meses do aleitamento exclusivo, porque a gente sabe que a exposição mais precoce à proteína do leite da vaca está mais relacionada ao aparecimento de alergias. Essa orientação, né, a higiene ambiental, então a parte alimentar é muito frequente também, a gente vê cada vez mais precoce o uso sucos de caixinha, né, que de suco não tem nada. Sucos industrializados, tem muito mais açúcar e aditivo e corante, né? Corantes, né, alimentos industrializados. A gente tem mais que descascar mais do que desembrulhar, né? Então, quanto mais a gente puder manter hábitos saudáveis alimentares na criança, você tem um impacto bem importante na diminuição também da alergia. Isso também vale para os adultos, doutor? Descascar mais do que desempacotar? Com certeza, com certeza. O produto industrializado, inclusive, ele entra na análise do alergista como produto químico. Então, a pessoa tem alergia a medicamento e pode ter a corante, aromatizante, conservante, espessante, estabilizante, flavorizante, edulcorante, aglutinante, acidificante, é uma farmácia. Então, é claro que sim, lógico que sim. Doutora, a senhora colocou a questão do aleitamento materno. Existem algumas mães que não conseguem amamentar seus filhos e hoje tem aí à disposição diversos leites artificiais. Eu mesmo fui uma dessas mães, eu consegui amamentar minha filha por exatos 11 dias. E ela entrou na fórmula. As fórmulas que existem hoje no mercado, elas são capazes de suprir, se não em sua totalidade, em 90% essa necessidade do organismo do bebê? Assim, o papel do aleitamento é muito importante. Então, a gente tem sempre que orientar até o 6º mês, as crianças devem receber o leite materno. Mas tem situações que não é possível. Então, a gente tem que complementar realmente. Mas uma coisa importante, como o doutor falou, se você tem essa genética positiva para alergia, você pode utilizar fórmulas menos alergênicas. Então, existem fórmulas que têm proteínas mais quebradas, porque quanto mais inteira é a proteína, maior a chance de causar uma alergia. Então, a gente tem no mercado fórmulas mais quebradas, né, mais hidrolisadas, que diminuem a chance de fazer alergia. Então, até essa orientação do pediatra é importante. Se não é possível o aleitamento, essa família tem que ser orientada no uso de uma fórmula específica. Para evitar que essas reações diminuir o risco de uma se alergia. Manifestem lá na frente. A gente está numa estação onde parece que o número de reações aumenta consideravelmente. Primeira minha pergunta, por que outono e inverno essas reações se manifestam com mais intensidade, doutor? Especialmente no inverno por causa da mudança para o frio, né? O que significa o frio? Significa ambiente fechado, agasalho de lã, roupa tirada do armário sem o devido cuidado, mofada. Então, se tiver um fumante dentro de casa, complica mais. Então, isso é um dos fatores, né? E o próprio fato do clima mais frio, ele favorece o aparecimento de infecções respiratórias, virais e tal. Isso, evidentemente, compromete, no caso do asmático, por exemplo, né? No caso das crianças e idosos são as grandes vítimas dessa estação. Com certeza. Muito pelo quadro viral também, né? A gente vive outono e inverno, é época de gripe, bronquiolite, a gente está com um número enorme, né, de crianças com bronquiolite. Se você vai nos prontos-socorros, nos PS, nos hospitais infantis, está tudo lotado. Maio, junho, abril, maio e junho são meses que a pediatria aumenta muito o pico, né? Existe algum tratamento que os pais possam fazer preventivo, antes do inverno chegar, para fortalecer o organismo da criança? Dependendo da criança, por exemplo, você tem um prematuro, né, que às vezes tem uma cardiopatia, a gente tem algumas medicações para prevenir a infecção pelo vírus sincicial, né, que é um grande medo que a gente tem, é a bronquiolite. Então, às vezes, uma criança menorzinha vai se beneficiar desse tipo de tratamento. Mas eu acho que a grande prevenção é a melhoria da alimentação, né? Aumentar frutas com vitamina C, a lavagem nasal. Então, quanto mais umidificada está a via aérea daquela criança, menor a chance. Porque a entrada é sempre nasal, né? Sim. Você fala, a gente liga aqui e acende no pulmão, né? Mas quando a gente tem essa limpeza nasal, você
tem ali pelo menos uma grande proteção da mucosa. Como é que é a correta limpeza nasal, doutora? Você pode usar várias soluções, né, isotônicas e lavar mesmo. Agora, eu já vi os vídeos na internet, né? Aqueles Você vídeos, já viu, esses vídeos na internet, eles são... outro dia eu vi um desses, porque a minha filha estava totalmente congestionada. Também, coisa de mãe. Pensei, será que eu posso fazer isso? Pode fazer, doutora? Olha, perigoso é perigoso. Você tem que Você lavar. Inserir uma seringa para quem está em casa, né? Inserir assim, a seringa com alta pressão. E a gente tem que lembrar que a criança, ela tem toda uma rede capilar muito sensível na narina, né? Então, a chance de você fazer um trauma e ter um sangramento, uma epistaxe, existe. Então, eu não faria na minha filha. É melhor não fazer, melhor né? Não. Doutor, adulto também tem que ter esse cuidado de limpeza nasal durante essa época do ano, principalmente? Bem recomendado, viu? Porque, evidentemente, a higiene está bem-vinda em qualquer circunstância, né? Então, acho que é a mesma indicação. Não? A questão das roupas, o senhor colocou muito bem, né? Faz frio, as pessoas tiram os agasalhos do armário, muitas vezes sem lavar. Qual é a orientação? Esses agasalhos que ficam guardados muito tempo, tem que passar por uma limpeza prévia, doutor? Devem ser lavados e expostos ao sol. Ao sol. Secar na máquina, por exemplo. Porque o ácaro detesta o sol, viu? Ele não gosta de... Existe uma forma da gente viver sem ácaro, doutor? Não. Não, ele faz parte da nossa vida. Eu vivo às custas dele. O senhor é alérgico? Eu sou alergista. Vivo às custas dele. E assim, e o senhor tem alguma alergia como alergista? Não, felizmente tem. Não. Mas poderia ter, não inviabilizaria a minha especialidade. A maior parte dos casos do senhor no consultório são alergias a ácaro? Veja bem, está mudando um pouco o espectro dessas doenças. Há alguns anos atrás, predominava de forma, assim, incrível, alergias respiratórias. Asma, bronca, rinite alérgica. Especialmente naquelas crianças atópicas, né? Dermatite atópica. Hoje, por incrível que pareça, está predominando reações adversas a medicamentos. Hoje, o uso indiscriminado de medicação, receitada por artista de televisão, por desportista e permitido irresponsavelmente pela Anvisa, faz com que o índice de reação adversa, aí entra alergia, idiosincrasia, interação medicamentosa, reação tóxica, enfim, uma série de reações que provavelmente o médico televisivo não deve conhecer, né? E quando o doutor fala desses medicamentos liberados, a gente pode pensar nessas fórmulas mágicas, milagrosas, que vendem muitas vezes gato por lebre, é isso, doutora? Com certeza. Acho que toda mãe tem que conversar com o seu pediatra antes de introduzir alguma dieta da moda, porque às vezes você vê, e a gente tem a parte pediatra e a parte de mãe, né? Então você vai ler nos blogs, são coisas totalmente irresponsáveis, né? Retiradas de nutrientes muito importantes para a infância, né? No crescimento, na defesa, né? Desse organismo. E você vê dietas extremamente restritivas, utilizando medicações que a gente não utiliza na infância, né? Então tem que ser muito responsável no uso da medicação. O doutor tocou muito bem numa questão da dermatite atópica. Muita adulto e criança desenvolve muito. O que é a dermatite atópica e como tratar? A dermatite atópica, hoje a gente fala muito que seria a mesma doença, né? Com vários espectros, né, doutor? O kit da pele. O pediatra fala muito. Só que a gente vê, no início da vida, antes da asma, da rinite, a gente vê a dermatite atópica. Então, ela pode acometer desde os primeiros meses de vida. E é uma doença extremamente frequente, né? E vem aumentando. Então, está muito relacionada também ao consumo do leite de vaca não hidrolisado, não tratado. E a gente vê uma doença que acaba incomodando demais a família, incomoda a criança, porque as lesões muito comumente são em face, lesões avermelhadas, descamativas, pioram com a água mais quente. Então, prurido intenso, né? Irritabilidade. Eu tenho criança que chora a noite toda. Então, aquilo gera um problema familiar. Posso completar? A dermatite atópica, ela tem 3 fases. Tem uma fase infantil de 0 a 2 anos, que ela pega face e tronco.
Medicina não é matemática, né? Tem a fase pré-puberdade que muda para as flexões, para as dobras, tá? E ela pode permanecer durante a idade adulta. Agora, a grande dificuldade do tratamento é que ela é multifatorial, não tem uma causa só. E tem uma correlação genética evidente com asma e com rinite. Podendo acontecer o que ela falou. Começa com a dermatite, melhora, aparece a bronquite ou a rinite, e às vezes coexistem as duas também, né? Mas quando alguém, no meu consultório, tem dermatite atópica, eu não pergunto se tem alergia na família, eu pergunto quem é que tem alergia na família. Geralmente alguém empresta, repassa. A culpa é de alguém, né? O próprio termo, atopia é um tipo de hipersensibilidade exclusivo do ser humano, né? Então, é sinônimo de alergia praticamente. Alergia, né? sem dúvida. E gela em cima. E antes do intervalo, vamos atualizar as informações sobre o furto de 2 cofres e 2 caixas eletrônicos que aconteceram na agência do Banco do Brasil em Santos. Por enquanto, ninguém foi preso. A agência fica na Rua Carvalho de Mendonça, na Encruzilhada. A unidade permaneceu fechada nesta segunda-feira. O crime foi registrado no 2º DP de Santos. De acordo com o boletim de ocorrência, o furto aconteceu por volta das 8h30 da manhã. Os criminosos arrombaram 5 caixas eletrônicos e o cofre, levando a quantia de R$1.100.000. As câmeras de monitoramento não registraram a ação porque os fios foram cortados e os equipamentos desligados. Quem tem comércio próximo ao local ficou assustado com o crime. A gente está do lado do banco, né? E isso não é comum acontecer. Mas ninguém está livre, né? E você acaba se tornando refém, você tem uma empresa, você tem um comércio e você acaba se tornando refém da bandidagem, né? Esse é o grande problema. E no Caderno Regional desta terça-feira, você vai ver uma reportagem sobre o programa de monitoramento que será implantado no centro de Santos. O objetivo é justamente aumentar a segurança na região. O Caderno Regional começa às 7h30 da noite. Estamos de volta e ficamos juntos até às 9h da manhã. E já que o nosso tema hoje é saúde, vamos falar de outro assunto bem importante: a vacina da gripe. Depois da baixa adesão à campanha nacional de imunização contra a doença, foi prorrogada até o dia 9 o prazo para quem quisesse vacinar. Na Baixada Santista, pouco mais de 60% do público-alvo já se protegeu. Hoje pela manhã, o movimento era pequeno na Policlínica da Aparecida em Santos. Por que você decidiu vir só depois da prorrogação? Esperou até o último tempo? Não, é que eu tinha médico hoje, resolvi fazer tudo de uma vez, né? Veio a família inteira, então a gente já resolveu. Aí já peguei a cartinha com o médico, que eu tenho asma, então eu gosto de tomar todo ano. E toma todo ano mesmo? Nunca mais teve gripe? Gripe, não. É bem longe. Então vamos se prevenir, né? É o que eu prefiro. Na Baixada Santista, 66% do público-alvo foi imunizado. Em Santos, 58%. Ainda é uma cobertura muito baixa, nós precisamos chegar a 90% desses grupos prioritários. Então a gente faz um apelo para que as pessoas compareçam às policlínicas de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, porque nós estaremos dando a vacina contra a gripe e é importante que as pessoas compareçam para que a gente evite essa doença no nosso município. Podem se vacinar crianças de 6 meses até menores de 5 anos, gestantes, mulheres que deram à luz há até 45 dias, pessoas com doenças crônicas neurológicas ou infecciosas e idosos acima dos 60 anos. De todos esses grupos, os mais preocupantes são gestantes e crianças, por causa da baixa adesão à vacina este ano. A cobertura das crianças de 6 meses até menores de 5 anos, em torno de 41% na nossa região. E de gestantes, em torno de 42%. É muito triste a gente saber que as mães não estão cuidando dos seus filhos, seja dentro do ventre, seja os menores já nascidos. É uma vacina segura que, para as crianças, no caso, são 2 doses com intervalo de 30 dias, só para a gente lembrar que se tomar uma dose também não resolve. Mas para gestante e outros públicos-alvos de adulto é uma dose única e que imuniza durante um ano e que evita casos graves de gripe
Lembrando que a gripe pode levar à internação e pode matar, inclusive, né? A campanha começou no dia 17 de abril e terminaria no dia 26. Foi prorrogada até o dia 29. Se não for perto da sua casa, às vezes no trabalho, que você fica nesse período munido de documento que comprove a idade, que comprove se tem alguma doença crônica, um receituário médico mais recente ou uma declaração do seu próprio médico, e também aqueles das categorias profissionais, porque a gente também está vacinando os professores da rede pública e privada, bombeiros, polícia militar, polícia civil, defesa civil, procuradoria. Então, todas essas pessoas têm o direito de tomar essa vacina, estão nesses grupos por conta de estar sempre com um grande público, em contato com um grande público, além dos funcionários dos Correios e também do Poupa Tempo. Só fazendo uma correção, a data correta para o fim da campanha é 9 de junho e não 29, como dito na reportagem. E ainda nesta edição, vamos falar sobre outro assunto voltado à saúde. O cartão SUS, que passa a ser obrigatório para exames e procedimentos na rede pública de saúde de Santos. Daqui a pouquinho essa reportagem completa para você. E voltamos a falar sobre alergia com o alergologista Pio Alves Ribeiro e a pediatra Heloísa Torres Ventura. Doutora, eu volto com a senhora. A gente viu na reportagem que do público-alvo, as crianças têm a menor taxa de imunização. 41% é muito baixo. Ano passado a gente viveu uma loucura pela procura de vacinas. O que aconteceu, na opinião da senhora, o que está acontecendo com essas mães que ano passado corriam e esse ano simplesmente estão deixando passar? E qual que é a importância da criança se vacinar contra a gripe, especialmente nessa época do ano? A vacina é muito importante, né? Existe a vacina do posto de saúde e a vacina particular. A diferença delas é que a vacina particular, ela protege contra 4 tipos, né, de influenza e a do posto 3 tipos. Mas o H1N1, que é o vírus mais preocupante, que é um vírus extremamente agressivo, né? A criança pode morrer de H1N1, qualquer criança. Ela está nos 2 tipos, então não tem explicação para você ter 40% das crianças vacinadas na nossa região. Então, além dessa vacina até os 5 anos, lembrar também, doutor, que a vacina é muito importante nesses pacientes alérgicos. Então, a criança asmática, o adolescente asmático, rinite, dermatite ou outras doenças que causam imunossupressão, é obrigação fazer a vacina, né? Uma vacina segura. Eu acho que tem bastante mito em torno da vacina, né? Que toma vacina, fica doente. Mito e muito desserviço aí nas redes sociais. A gente vive a era das redes sociais e tem, inclusive, aí um movimento que fala que a gente deve viver sem vacinas. Né? Então, é difícil, assim, né? É muito complicado. O importante, eu acho que é trazer sempre à mesa discussões para que crianças precisem se vacinar e os alérgicos. Também é importante a vacina, doutor? Principalmente. Todos os alérgicos, especialmente os respiratórios, devem obrigatoriamente ser vacinados. A única restrição seria, como a vacina é cultivada em embrião de galinha, alguém que tivesse comprovadamente alergia ao ovo, talvez aí devesse evitar. A gente falou no bloco anterior muito sobre a questão de comidas industrializadas e medicamentos indiscriminados. Qual que é a relação das dietas, por exemplo, e do uso de antibiótico quando a gente pensa em alergia, doutor? Olha, depende. A alergia sendo respiratória, o tratamento que se preconiza é controle ambiental e imunoterapia específica. Que nós vamos falar daqui a pouquinho também. Tá. Agora, com relação a antibióticos, você quer saber se teria alguma indicação ou contraindicação? Não, na verdade, qual que é a relação de uso indiscriminado de antibiótico? O uso indiscriminado pode causar pode desencadear reações alérgicas, doutor? Não, a pessoa pode, porque a alergia não é doença, sabe? A alergia é hiperreação. O que a pessoa usando, ela está correndo o risco de se sensibilizar. Uma vez se sensibilizando, aí não pode mais, tá? Agora, é claro que
pressuponho que se alguém vai tomar um antibiótico, ele deva estar com orientação médica, né? Sem dúvida, né? Até porque o antibiótico, diferente desses suplementos alimentares, exige receita, né? Exige receita retida. Na questão das crianças, o uso de muito antibiótico pode causar algum prejuízo, doutora? É difícil, né, Nathalie? Porque às vezes precisa, então você vai pesar o risco e o benefício, né? Então, como a gente estava até falando antes, as crianças hoje cada vez mais vão mais precocemente para as escolas. Então, tem trabalhos que uma criança, antes de 1 ano na escola, o normal é que ela tenha de 8 a 10 infecções nesses primeiros meses. A minha filha teve, Então. Ela desenvolveu, é o desenvolvemento dos anticorpos mais rápido, né? Você acelera o desenvolvimento, vamos dizer, dos anticorpos. O pensamento otimista é esse, né? a gente tem que pensar assim, né? A gente tem que pensar assim, mas quando você está vivendo ali aquele dia a dia da infecção, é muito difícil, né? Aquela coisa, meu filho nunca melhora, né? Mas e quando a gente imagina o que é uma escolinha, né, com vários bebês um do lado do outro, a gente imagina a circulação. Por mais que dentro do ambiente escolar você tenha todos os cuidados, por mais. Até criança que não vai para a escola, mas tem muitos irmãos, são crianças que também têm muitas infecções. Então... Doutora, é verdade que o parto normal também pode ser benéfico para o combate a alergias? O parto normal, ele é fisiológico, né? Então todo mundo deveria nascer de parto normal. Mas tem muitos trabalhos que você, quando nasce de parto normal, a sua microbiota é mais saudável. É uma microbiota que você recebe da sua mãe, ali do trato, né, dela. E não no hospital, né, como num parto cesariano, que você tem todo ali, o centro cirúrgico. Então, você teria uma microbiota mais saudável. Então, se a gente pensar que quem tem uma microbiota intestinal, né, que você tem uma imunidade melhor, e os vírus também estão muito relacionados ao processo alérgico desencadeando, né, doutor? Se você tem a predisposição genética, várias infecções podem ali desencadear um processo alérgico também. Então, teoricamente, você ficaria um pouco mais protegido. Mais imune, vamos dizer assim. Mais imune, como o aleitamento materno, né? O aleitamento materno, além de tudo, os primeiros dias de vida, a criança recebe o colostro, né? Aquele leite inicial mais que denso, é né? riquíssimo em IgA, né? A IgA é a imunoglobulina que forra todas as nossas mucosas. Então, esse aporte de IgA no momento que a criança ali está tão frágil, ele é essencial. Então, a gente tem sempre que estimular o parto natural. Incentivar que faça o parto natural e, sempre que possível, o aleitamento materno. Doutor, primeiro para o senhor, depois para a doutora. Quais são hoje as alergias mais comuns? Bom, as alergias elas podem variar num espectro muito grande. Pode ser uma simples reação de pele até um choque anafilático que leva ao óbito. Agora, as mais frequentes são as alergias respiratórias, que a gente explica talvez pela própria deterioração ambiental, né? Que contribui bastante. Hábitos de vida, fumante, etc, etc. Então, seria a asma, a rinite chega a acometer 34% da população mundial. E agora, como eu já tinha dito antes, as reações adversas a medicamentos, pelo uso indiscriminado de medicamentos. Doutora, nas crianças também segue essa ordem? A alergia respiratória, né? A asma, a rinite, e a gente vê um aumento cada vez maior das alergias à proteína leite de vaca também, né? Que é o principal alérgeno. Por que isso, doutora? Existe algum estudo que explique o porquê que essas crianças estão nascendo mais alérgicas à proteína do leite? Mas provavelmente pelo contato mais precoce. Então, até 1 ano, o nosso intestino ainda tem uma permeabilidade muito grande. Então, muito do que a gente come tem contato com o sistema imune. Então, aquela coisa, às vezes uma coisa que você oferece para a criança mais tardiamente, ela não tem alergia, mas quando você dá nos primeiros meses de vida, aquilo daria. Porque eu tenho um contato maior do alimento ingerido com o sistema imune. Por isso que é importante até 1 ano, quem não conseguir amamentar, seguir as orientações do pediatra com fórmulas adequadas. E evitar o leite de vaca in natura. Eu queria complementar aí que a alergia alimentar é uma das poucas alergias que pode, com a idade, fazer com que a pessoa adquira uma certa tolerância. Uhum. Por quê? Porque a absorção intestinal se torna mais seletiva, o fígado está desintoxicando melhor e o sistema imunológico mais competente. Então é muito comum a criança que não suportava
Chocolate na infância, usa chocolate hoje. Isso pode acontecer, não é regra. Na proteína de leite de vaca, a gente vê uma melhora até de 80% depois. Então, se você restringe e depois vai oferecendo aos poucos, no segundo, terceiro ano de vida, a maior parte das crianças... A gente pode pensar que as alergias, em alguns casos, quando são alimentares, a indução pode ser feita. Pode ser feita. A proteína de leite de vaca, classicamente, ela melhora na maior parte das crianças com o passar do tempo. Leite sem lactose é indicado para criança, doutora? Então, mas são coisas diferentes. A alergia é uma alergia à proteína. A lactose, algumas crianças, alguns adultos têm uma alteração na absorção, na digestão da lactose. Então, tem uma diminuição de uma enzima chamada lactase. Então, são coisas diferentes. Mas o leite para criança, porque existe uma linha de especialistas que defende o não uso do leite sem lactose para criança. O problema de você tirar a lactose é que a lactose está muito associada à boa absorção do cálcio. Então, se você vai, por algum motivo, tem que tirar a lactose, você tem que lembrar na saúde óssea, que é um grande problema também, porque a massa óssea da criança tem que estar perfeita até os 19 anos. Depois disso, muito pouco é absorvido. Então, você tirando a lactose numa época precoce, de uma maneira errada, você predispõe esse paciente a ter uma osteopenia e depois, numa fase adulta, uma osteoporose. Então, é uma coisa muito importante de se pensar, né? A gente tem uma pergunta, pode pôr na tela, por favor? É a Ana Torres de Santos. Qual a diferença entre sinusite e rinite? A gente, inclusive, tem uma tela sobre sinusite, eu queria pedir para a produção colocar, enquanto o doutor explica. Doutor, qual que é a diferença entre sinusite e rinite? O próprio nome indica, né? A rinite é o cometimento alérgico ou infeccioso da mucosa nasal. A sinusite é um acometimento da mucosa sinusal. O que ocorre é o seguinte, que os seios frontais, maxilares, etimoidais, eles drenam para o nariz. Então, se você tem uma doença, uma rinite mal controlada, você prejudica funcionalmente essa drenagem e você pode levar secundariamente a uma sinusite. Tanto é que se fala mais em rinocinusite do que em rinite isoladamente. Então a sinusite seria uma complicação de uma rinite. De uma rinite. Embora ela possa ocorrer independente de uma rinite alérgica. É isso que eu ia perguntar. A sinusite ela pode ocorrer independente da sinusite? Porque ela pode ser bacteriana e não tem nada a ver com alergia. Né? Quais são os sintomas, para quem está em casa, quais são os sintomas de uma sinusite? Uma sinusite seria dor a nível de seios maxilar e frontal, presença de secreção, se for bacteriana, secreção amarela ou espessa, ou esverdeada espessa, e febre, seria o componente de uma sinusite bacteriana. O umidificador de ambiente, doutora, ele é vilão ou ele é mocinho nesse tempo seco? É que a gente não vive numa região com tempo tão seco assim. Eu acho que muito antes do umidificador é a limpeza do quarto. Porque às vezes a mãe gasta no umidificador, mas tem urso de pelúcia, tapete, cortina, né, doutor? Então, assim, não vejo benefício no umidificador, e sim mais na lavagem nasal, hidratar bastante essas crianças. Então, voltar ao consumo da água, né, que as crianças não tomam mais água hoje, só sucos. Então, água, lavagem nasal é mais importante que o umidificador. E a limpeza do ambiente, né? Orientar. Então, tirar tudo que possa juntar ácaro. Como o doutor falou, o ácaro convive com o homem, né? Então, o ácaro se alimenta do nosso resto de pele. Então, limpeza, trocar a cama, o lençol, forro de colchão, porque você muitas vezes não consegue limpar o colchão, mas um forro você consegue lavar. E hoje já tem travesseiro com cobertura antiácaro, colchão antiácaro, né, nessas lojas especializadas em esses alergoshop, tem, né, São Paulo. O senhor citou rapidamente no começo desse bloco a questão da imunoterapia. O que é a imunoterapia e para quais tratamentos ela é eficaz? A imunoterapia ela é o que é vulgarmente conhecido como tratamento com vacinas. A imunoterapia ela deve ser a mais específica possível. Ela está indicada na asma, na rinite e também nas alergias à picada de inseto, especialmente dos himenópteros, as abelhas, vespa, marimbondo e a formiga vermelha. Aliás, é uma alergia
que merece muito cuidado, porque uma pessoa alérgica à abelha, uma picada pode levá-la ao óbito. Tá? A imunoterapia nada mais é do que aplicação específica de um alérgeno em doses progressivamente crescentes para criar no organismo uma imunoglobulina que bloqueia aquela que dá alergia. Que dá alergia é a IgE, que dá todas as alergias tipo anafilaxia, desde reações simples até as graves. A asma e a rinite geralmente é por IgE. Então a imunoterapia cria um anticorpo da IgG, que é um anticorpo bloqueador. À medida que ele vai crescendo, ele vai bloqueando essa IgE e vai induzindo a tolerância. Agora, eu sempre explico para o paciente o seguinte: doutor, eu vou ficar curado? Não, o senhor não vai ficar geneticamente curado. Eu não vou transformar você geneticamente alérgico em uma pessoa normal, não sem alérgica. alergia. Esse milagre a medicina ainda não faz. Mas nós vamos induzir uma tolerância no seu organismo que vai levá-la a uma cura clínica, ou seja, sem sintomas e sem necessidade de remédio, desde que você mantenha pela vida toda aqueles cuidados que são preconizados agora. Esse tratamento de imunoterapia, ele dura geralmente quanto tempo, doutor? Eu recomendo, e a Organização Mundial de Saúde tem esse parâmetro, no mínimo 3 anos. Eu tive num congresso americano e lá eles recomendam 5 anos. 5 anos. Essa vacina, esse tratamento já está disponível na rede pública ou no Brasil ainda não? Nem convênio, Cobre. Eu não tenho convênio, mas me parece que acho que nenhum deles cobre. Né? Acho que não. O papel da atividade física para quem é alérgico, por exemplo, a natação é muito indicada para quem tem alergias respiratórias. Crianças, de fato, com alergias respiratórias, a natação ela faz bem, a atividade física faz bem, A atividade doutora? física faz sempre bem na infância, né? Então, a gente tem que orientar sempre a atividade física. Às vezes não a natação, porque às vezes tem uma dermatite atópica muito grave. O cloro, né? Ou o uso de piscinas salinizadas, que já Aquecida. Piscina aquecida é um problema, doutor? É um problema, porque e quando ela é fechada, a evaporação pode agravar uma alergia e pode viabilizar infecções também respiratórias, né? E eu vejo muitas vezes alguns pediatras falando, olha, põe para nadar que está curado. Quem dera que fosse assim, né? Não precisava de ter médico. Mas né? eu acho que não só a natação, né, doutora? A gente tem que sempre orientar o exercício físico na infância. Mesmo que não seja a natação, alguma coisa aberta, que a criança... Até para a parte psicológica, que está muito ligada na criança asmática, né? Então, às vezes, a criança não corre como os amigos. E na asma, a dispneia, a falta de ar da asma, embora as pessoas não percebam, ela é expiratória, não é dificuldade de inalar, é de expirar. Então a natação ajuda porque o diafragma é responsável por 70% da respiração. E a natação, a pessoa sopra, né? Isso ajuda a expiração. Então, é bem indicado em piscina fria. Viu? Piscina fria, nada de piscina quente, nem para adulto, nem para criança. E estamos de volta e abrimos o último bloco falando do assunto que eu chamei no bloco anterior. A partir de quinta-feira, todos os procedimentos na rede pública de saúde de Santos só vão poder ser feitos com o cartão SUS. Quem ainda não possui o cadastro pode fazer na policlínica mais próxima de casa. Quem vai dar mais informações para a gente é a Tatiana Moreira, que é chefe da Atenção Básica de Santos. Tatiana, como fazer então? Qual é esse procedimento? Basta procurar a unidade com seus documentos, RG, CPF e um comprovante de residência no seu nome. O cartão SUS já existe há alguns anos, mas passa a partir do 1º de junho agora a ser solicitado para todos os procedimentos de toda a rede de saúde de Santos. Então é muito importante que o usuário, enfim, o paciente, procure a unidade se ainda não tem esse documento. Eu tenho certeza que grande parte já tem, mas é importante que se não tenha, procure a unidade para fazer e atualizar os seus dados dentro do SUS de Santos. E antes de procurar a policlínica, é importante fazer um pré-cadastro, né? Isso, no site? Não é uma exigência, mas facilita muito, agiliza muito o atendimento nas policlínicas. Então, se você tiver acesso à internet, entra no site Portal do Cidadão, procurando num buscador simples, você vai ter acesso a fazer um pré-cadastro e vai gerar um número de protocolo. Com isso,
o recepcionista da unidade consegue facilmente acessar o que você já preencheu previamente e aí complementar com as informações necessárias. Agora, por que está sendo exigido o cartão agora? Passa por uma informatização aí de todo o sistema de atenção básica, de toda essa rede? Perfeito. Na verdade, essa exigência, nesse momento, é uma consequência da informatização de toda a rede de saúde de Santos, que está em pleno andamento, né? Atenção básica hoje, eu já tenho 20 unidades que têm o programa Integra Saúde plenamente implantado, e aí, portanto, os dados cadastrais do paciente, de forma informatizada, é um elemento fundamental. Aliás, eu aproveito para dar o alerta e solicitar que todos atualizem, né? Se tem dúvida se está atualizado, o telefone e um telefone celular. Nós temos a central de agendamento, que entrou em funcionamento no dia 16 agora, e que faz o agendamento das especialidades por telefone diretamente com o usuário. Mas para isso, a gente precisa do contato telefônico. Perfeito, muito obrigada. E voltamos a conversar com o alergologista Pio Alves Ribeiro e a pediatra Heloísa Torres Ventura. Ainda dá tempo de você mandar sua mensagem. Se quiser mandar seu vídeo também, nosso WhatsApp está aí na tela, 13988779496. Aliás, nós temos já uma pergunta, pode pôr na tela, por favor? É o Luiz Leite, de Santos. Obrigada, Luiz, pela participação. Existe algum medicamento caseiro indicado pelos especialistas para sinusite? Não, existem algumas panaceias aí, né? Em relação com a bucha e tal, isso tudo é fantasia, folclore, viu? Sinusite se trata como, doutor, geralmente? Depende se for infecciosa e com antibiótico. Procura um médico, é mais garantido, né? Nada de ficar fazendo receitinha em casa, né, doutora? A sinusite bacteriana, ela está muito relacionada ao quadro de rinite, né? Porque a rinite você tem muita secreção. Então, a chance de infectar existe. Então, a melhor prevenção é a lavagem nasal. Quanto mais você tem a via aérea limpa, menor a chance de alergia. Então... Doutora, o que é urticária? Urticária são lesões de pele formadas por pápulas de tamanhos e formas variáveis, isoladas ou formando blocos, coçam muito, mudam de lugar e tem geralmente a duração fugaz. A urticária, e talvez em 80%, seja devida a uma hipersensibilidade a medicamento. Medicamento. Crianças têm muita urticária, doutora? A urticária também, na criança, ela pode ter fundo infeccioso também, né? Bem comum, a gente tem infecção com urticária. Mas é muito frequente e a parte alimentar também está muito envolvida, né, na infância. Então é comum, assim... Chocolate com fantaúva, pós-festas. Quanto mais, assim, a gente não consegue evitar que crianças, uma hora ou outra na vida, tenham contato, por exemplo, com refrigerante, chocolate, esses produtos industrializados. Como pediatra, a partir de que idade seria menos nocivo? Nunca pode ser, né? Mas a gente fala muito em pediatria nos 1000 dias, né? Os 1000 dias, que é a gestação, o primeiro ano e o segundo ano. É uma janela de oportunidade, né? Então, se você puder chegar até esse segundo ano de vida sem açúcar, sem aditivo, sem refrigerante, você está tendo aí um papel fantástico como mãe na formação de um adulto saudável. Eu acho que a gente tem que ter o equilíbrio. Então, não dá para proibir tudo sempre, até porque a criança vai para a escola. Sim. Mas a criança que não é criada com esse tipo de alimentação, uma criança que vai na festinha e come um brigadeiro, não é esse o problema. Hoje a gente vive uma epidemia de obesidade na infância, né? Então, 30% a 40% das crianças no Brasil estão com sobrepeso. Então, a gente tem um impacto. E a asma está muito ligada também, né, doutora? A obesidade, as crianças asmáticas... Agravam. A criança obesa, ela tem asma mais grave do que a criança que tem o peso certo. Então, a gente tem um papel muito importante. Então, eu acho que até o segundo ano de vida é tudo descascado. Então, se puder, nada de açúcar, açúcar refinado, que é uma bomba, né? Para quê? Então, a gente, como mãe, tem que ter esse papel... cuidadoso. Na regulação. Não oferecer, né? Porque, às vezes, a gente fala muito da nutrição afetiva. A criança não precisa de um chocolate, a criança precisa mais de um pai, de uma mãe ali do lado, né? Sem dúvida. Do que uma besteira. Do que uma bobagem alimentar. O nosso tempo acabou. Doutor Pio, muito obrigado pela participação do senhor aqui no nosso programa, pelos esclarecimentos pertinentes, porque eu acho que um mal como esse que está crescendo precisa ser falado sempre. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Doutora, muito obrigada pela participação da senhora e pelos convite. esclarecimentos. Muito obrigada.
E amanhã nós vamos falar de política. Nossos convidados são os presidentes da Câmara Municipal de Santos, Adilson dos Santos Júnior, e da Câmara Jovem de Santos, Enzo de Andrade Ferreira. Nosso WhatsApp já está liberado para sua participação. Não esqueça também de curtir nossa fanpage no Facebook, onde você encontra todos os nossos vídeos e fotos, e nossa página no Instagram e no Twitter. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã. Tchau!